Então, vamos fazer uma breve recapitulação do que vocês devem ter visto lá no vídeo, tudo bem? Então, vamos relembrar aqui, vamos relembrar o conceito de uma função vetorial. Então, o que é uma função vetorial? Vou fazer aqui um breve esboço para facilitar essa recapitulação. Então, a função vetorial, como o próprio nome está dizendo, é uma função que toma um número e retorna um vetor. Só isso, pessoal. Então, normalmente, esse vetor está num Rn qualquer para algum n. Mas a gente vai estudar por questões de aplicação e de visualização, a maioria dos casos onde n é igual a 2 ou 3, tá certo? É o R2 ou R3 que a gente tem como visualizar. Então, por exemplo, suponha que aqui é o intervalo AB. Pode ser qualquer intervalo, tá certo? Um intervalo I qualquer, mas vamos pegar um intervalo dessa forma. E aqui é o nosso Rn. Claro, eu não tenho como ter R3 já que é automático. Eu não tenho como representar o Rn, né? Porque eu precisaria de n eixos ortogonais entre si. Bom, isso você já entende. Mas eu vou sempre escrever isso aqui para representar o Rn de forma genérica. Quando eu quiser botar o R3, eu coloco os eixozinhos, tá certo? Eu chamo de x, y, z para representar isso como é de costume. Então, o que é uma função vetorial? Então, a função vetorial é uma função, uma aplicação que toma, vou colocar aqui f, que toma um número, por exemplo, aqui nesse intervalo, AB, que está contido aqui nos reais, deixa eu colocar assim, toma um certo número t e retorna um vetor, pessoal. Diferentemente de uma função de uma variável real, valor real, do tipo y igual a f de x, que toma um número e retorna outro número. Aqui não. A grande diferença é que ela toma um número e retorna um vetor, ok? Então, fiquem atentos, que a imagem de uma função vetorial é um conjunto de vetores, não é um intervalo, não é um conjunto de pontos, tá certo? Um conjunto de vetores. Tranquilo? Então, a gente representa isso dessa maneira, por exemplo. Aqui é a imagem desse cara, f de t. Ok? Então, deixa eu colocar aqui mais para cima, f de t. Então, como o resultado dessa aplicação é um vetor, o vetor tem coordenadas, ou componentes, melhor dizendo. Então, cada uma dessas, se esse vetor está no Rn, ele tem n componentes, certo? Mas cada componente dessa depende de t. Então, para esse t aqui, ó, eu tenho esse vetor. Esse vetor tem um conjunto de componentes. Se eu pegar um outro ponto aqui, por exemplo, sei lá, t2, eu vou ter um outro vetor aqui. Esse outro vetor vai ter outras componentes. Então, de forma geral, essas componentes são funções também. Depende desse ponto onde você calculou. Ok? Então, a gente simboliza isso dessa maneira. F1 de t, F2 de t, e assim por diante, Fn de t. Ok? Ou, bom, isso aqui é a notação mais compacta, que é a que eu vou usar com mais frequência. Mas você pode escrever isso utilizando a base canônica do Rn, ou seja, assim, ó, F1 de t é 1 mais F2 de t é 2 mais, e assim por diante, até a enésima componente Fn de t é n. Onde esses caras, por exemplo, EJ é o vetor que tem zero em todas as entradas, menos na jésima entrada. Na jésima entrada, ele vale 1. Ok? 1 e 0 em todas as demais. Aqui é jésima posição. Tá certo? Jésima entrada. Tranquilo? Então, claro que, por exemplo, se eu tiver no R2 ou no R3, eu não vou usar essa notação. Tá? Então, no R2 ou no R3, notação, a gente vai utilizar a seguinte notação. Deixa eu só arrumar aqui. Então, no R2 ou no R3, eu vou escrever assim, ó. Vou colocar aqui. No R2 ou R3, que é onde a gente vai trabalhar com mais frequência. Vou escrever aqui assim. Pronto. A gente vai utilizar a seguinte notação. Então, no R2, a gente pode escrever assim, ó. F1ti mais F2tj, ou no R3, f de t, eu posso escrever F1ti mais F2tj mais F3tk. Ok? Uso os vetores IJK ou IJ que vocês já conhecem. Claro, esses caras aqui são iguais, tá certo? São análogos. Por exemplo, o E1, se eu tiver no R3, o E1 seria o I, o E2 seria o J, o E3 seria o K. Mas, em vez de usar essa nomenclatura, EI, EJ e K, vamos usar o IJK que vocês já trabalham com, já trabalham há bastante tempo. Ok? Deixa eu colocar aqui só notação de vetor. Assim. Tranquilo? O que mais que vocês devem ter visto lá no vídeo? Bom, vocês devem ter visto também o conceito de limite de uma função vetorial. Né? Limite de uma função vetorial. Então, como é que foi definido o limite da função vetorial? Bem simples. Para calcular o limite da função vetorial, basta que eu tome o limite de cada uma das suas funções componentes, se esses limites existirem. Ok? Então, a ideia é a seguinte. Para você calcular o limite de uma função vetorial,
E por isso que é tão importante que você identifique, saiba identificar quem são as funções componentes, porque tudo que a gente faz em termos dessas funções. Então, foi definido como o limite de cada uma das funções componentes. Então, para você calcular o limite da função vetorial, basta você calcular o limite em cada uma dessas funções que compõem a função vetorial. Ok? A gente chama esses caras de, nem coloquei aqui em cima, né? Mas são chamados de funções componentes. Deixa eu colocar aqui, ó, funções componentes, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Então, até o limite da enésima função componente. Lembrar, chamar a atenção que é o seguinte, que para você determinar o domínio de uma função vetorial, vamos voltar aqui rapidão, para você determinar o domínio de uma função vetorial, basta que você saiba determinar o domínio de cada uma dessas funções componentes e o domínio desse cara vai ser a interseção que essas funções têm em comum, tá certo? Então, você pega o domínio comum a cada uma dessas funções, que é o que a gente faz matematicamente tomando a interseção, e esse domínio é que vai ser o domínio da função vetorial. Tá? Lá no vídeo eu faço um exemplo bem simplesinho de como vocês conseguem encontrar o domínio da função vetorial. Ok? Então foi dessa maneira que a gente definiu o limite da função vetorial. Para você determinar o limite, basta que você calcule o limite de cada uma das funções componentes. Claro, cada limite desse aqui é um limite lá de cálculo 1, ó. Limite de uma função de uma variável real a valor real. Ok? Então, se cada um desses carinhas existem, por exemplo, esse primeiro limite estou chamando de L1, o segundo de L2 e assim por diante, então, no final, o resultado do limite de uma função vetorial não é um número, pessoal, é um vetor. E essa é a grande diferença do limite de uma função vetorial. Em vez de o resultado ser um número, como era lá em uma função real, valor real, função lá de cálculo 1, o resultado dessa operação é um vetor. Tranquilo? Chama esse vetor de L, Lzão. Ok? Bom, outro conceito que a gente viu lá, ou que vocês devem ter visto, foi o conceito de continuidade, que depende basicamente da ideia de limite também. Continuidade. Bom, mas no conceito de limite, quando a gente define limite, a gente não pede, ou não é necessário, que esse ponto A, onde você está se aproximando, que esse cara pertença ao domínio da função. Não é necessário. Ok? Basta que você consiga se aproximar desse ponto. Em termos mais formais, a gente chama isso de ponto de acumulação. Mas basta que você consiga se aproximar de A para calcular esse limite. Não é necessário que A pertença ao domínio da função. Já para você definir a continuidade de uma função vetorial, sim, esse cara tem que pertencer ao domínio da função. Então, a gente diz que f de t, deixa eu só colocar aqui, ó, f de t é contínua em t igual a A, se três coisas acontecerem simultaneamente. Primeiro, f tem que estar definido em A. O primeiro ponto, f deve estar definida em A. Porque se você não pode calcular o valor da função em A, você não tem como checar se ela é contínua nesse ponto, na verdade. Bom, o segundo ponto que deve acontecer, além de ela estar definida em A, esse limite da função quando t tende a deve existir. Limite quando t tende a da função deve existir. Deve existir. Vou chamar esse limite de L. Deixa eu só colocar aqui antes. L. Deve existir. Esse limite não existe, não tem como você se aproximar da função naquele ponto, não é verdade? E o terceiro ponto, que é o que vocês têm que checar no final das contas, é o seguinte. Se esse limite é exatamente o valor da função no ponto. Porque pode acontecer da função 1 está definida em A, da função está definida em A, 2, da função ter limite em A, e 3, desses valores serem distintos, pessoal. Então, a função seria descontínua. Okay? Então, para ela ser contínua, as três coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Claro, aí lá no vídeo vocês viram as propriedades do limite, as propriedades das funções contínuas, como, por exemplo, o limite da soma igual a soma do limite, limite do produto igual ao produto dos limites. Lembrando que, para funções vetoriais, a gente tem dois tipos especiais de produto, o produto escalar, que está definido para todo o Rn, e o produto vetorial, que só está definido no R3. Mas vale que o limite do produto é o produto dos limites. Claro, a gente não tem quociente de funções vetoriais, porque a operação divisão por vetor não está definida. Ok? Então, também existe de forma análoga as propriedades para continuidade, ou seja, a soma de funções vetoriais contínuas é uma função contínua, o produto de funções vetoriais, seja ele produto escalar ou produto vetorial, no caso do R3, de funções vetoriais contínuas, ainda é uma função vetorial contínua, tá certo? Então, todas aquelas propriedades que vocês aprenderam para funções de uma variável, do tipo funções
reais a valor real, todas aquelas propriedades têm a sua extensão para as funções vetoriais. Ok? Claro, salvo algumas considerações que vocês têm que fazer, como, por exemplo, divisão não está definida para funções vetoriais. Ok? Bom, basicamente foi isso que a gente viu, ou que vocês devem ter visto lá no vídeo. E eu acho que a última coisa que foi mostrado para vocês lá é o que a gente chama de traço de uma função vetorial. Traço ou trajetória. Traço ou trajetória de uma função vetorial contínua. Então, quando eu estiver falando da função vetorial contínua, eu vou abandonar essa notação f de t, tá certo? E vou usar r de t. Porque nesse caso eu vou chamar o r de t de vetor posição, tá? Então, a ideia é basicamente o seguinte. Quando você tem uma função vetorial contínua, você pode utilizar essa função vetorial para descrever o movimento, por exemplo, de um objeto no espaço, né? Porque a trajetória do objeto tem que ser dada por uma função contínua. Ou você acha que quando você lança, por exemplo, uma pedrinha num certo ângulo aqui da vertical, esse cara vai fazer um movimento parabólico, né? Então, ele vai sair desse ponto até o ponto terminal. Ou vocês acham que ele vai fazer assim, aí quando chegar aqui ele vai desaparecer, entrando no buraco negro, e aí aparece aqui de volta? Não, né? O movimento, ele é contínuo. Então, para você descrever a trajetória de um objeto, você tem que usar a função vetorial contínua. Ou a gente pode utilizar funções vetoriais contínuas para descrever o movimento do objeto no espaço. Ok? Melhor dizendo assim. Então, essa ideia de traço ou de trajetória é muitas vezes confundida com a ideia de gráfico de uma função vetorial. Mas isso que eu vou apresentar para vocês não é o gráfico da função vetorial. Olha só. O que a gente chama de traço é o seguinte. Então, suponha que eu tenho aqui o vetor posição do meu objeto, aqui, ó, no espaço. Estou desenhando aqui no R3, mas o mesmo vale para o R2, tá certo? No RN não dá para fazer para um N qualquer, porque, bom, por motivos óbvios, eu não consigo desenhar, por exemplo, o R4. Então, a ideia é o seguinte, imagina, bom, aqui é o R de t, para um certo t. Então, imagina que na ponta aqui dessa flecha eu coloco uma caneta, tá? E à medida que esse t vai variando, esse vetor vai mudando de posição. Por exemplo, se eu chamar P, o ponto onde ele aponta aqui, o ponto terminal, então suponha que P tem uma canetinha. Então, à medida que o t, você pode pensar no t como tempo, então você teria a posição como função do tempo. À medida que o tempo vai variando, esse vetor posição, ele pode ir mudando, por exemplo. Ele poderia ter iniciado aqui nesse ponto e terminado aqui. E aí ter desenhado ou ter percorrido essa trajetória. Ok? Por exemplo, aqui poderia ser o R de A, R de t igual a A. Deixa eu só inverter aqui a setinha. Ctrl Z. Por exemplo, digamos que o meu objeto ele começou a trajetória aqui, que é o ponto inicial, e que ele terminou a trajetória aqui, ó, que é o ponto terminal. Ok? Então, ele inicialmente, para t igual a A, digamos que a minha função vetorial toma valores nesse intervalo, sei lá, R, toma valores num certo intervalo de A até B, e retorna vetores no R3, nesse caso. Então, para t igual a A, eu estou aqui nesse ponto, aqui é o R de A. Para t igual a B, eu estou aqui no ponto final, no terminal, R de B. E para qualquer outro t, eu tenho pontos intermediários. Então, você pode imaginar da seguinte maneira, que na extremidade dessa flecha, eu tenho um lápis. E à medida que esse vetor, à medida que o tempo vai passando, esse vetor vai mudando de posição, e à medida que você vai acompanhando esse vetor, ele vai desenhando essa curva. Ok? Essa curva C, vou chamar ela aqui de C. Então, essa trajetória, ou essa curva em azul aqui, é que a gente chama de traço, ou trajetória da curva. Ok? Não é o gráfico da função, tá? Como eu explico lá no vídeo. Ok? Porque o gráfico de uma função vetorial teria que ser, olha só, como é que é o gráfico de uma função de uma variável assim, ó, y igual a f de x? É o conjunto dos pontos x e f de x, né? Então, você tem o parâmetro e f do parâmetro. Então, se você fosse querer realizar ou querer determinar aqui o gráfico da função vetorial, então, digamos que a sua função vetorial, ela se escreve assim, no R3 ela tem 3 componentes, né? Então, eu vou chamar x de t, em vez de R1, R2, R3, eu vou chamar de x de t, y de t e z de t, tá certo? Que são as componentes, por exemplo, desse ponto aqui, ó. As coordenadas, né, na verdade, ponto tem coordenada, vetor tem componente. Ok? Só que esses caras são funções de tempo. À medida que o tempo passa, eles vão ocupando outras posições no espaço, tá certo? Por exemplo, aqui, 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 e aí você tem essa trajetória. Então, como é que seria o gráfico de uma função vetorial no R3? Então, você teria o parâmetro, que é t, e o r de t. Só que esse objeto não está no R3 não, pessoal, está no R4. Porque r de t tem 3 coordenadas também, ó, 3 componentes, x de t, y de t e z de t. Então, veja que esse objeto reside no R4 e não no R3, tá bom? Então, isso que a gente define, trajetória ou traço, não é o gráfico da função, tá bom? É a imagem. Você pode chamar de imagem também, tá certo? É a imagem da função à medida que t toma valores, por exemplo, no intervalo AB. Tranquilo? Então, recapitulado basicamente o que vocês viram lá
no vídeo. Vamos ver aqui agora exemplos. Então, exemplo 6, exemplo 06, vamos calcular um certo limite, que na próxima aula vocês vão reconhecer isso como derivada. Mas, por enquanto, é só um limite. Então, calcule esse limite aqui, ó, f de t menos f de 1, dividido por t menos 1, quando t tende a 1. Onde f de t, a minha função vetorial, ela é dada assim, olha só, t ao quadrado e t ao cubo. Tranquilo? Então, como é que eu calculo isso? Bom, é só usar a definição. Como é que eu calculo o limite de uma função vetorial? Solução, basta eu calcular o limite de cada uma das funções componentes. Ok? Então, olha só, observe o seguinte. Observe o seguinte. Então, eu preciso desses ingredientes que está aqui no numerador. Eu preciso da f de t, mas a f de t eu já tenho aqui. E eu preciso da f de 1. Então, vamos calcular a f de 1. Como é que eu faço para calcular o valor da função vetorial num ponto dado? Professor, basta substituir o parâmetro, né? Então, quando você substituir t por 1, t por 1, t por 1, você vai ter 1, né? Vai ser 1 ao quadrado e 1 ao cubo, ou seja, 1, 1 e 1. Tranquilo? Bom, agora a gente já pode calcular esse limite. Então, o limite de f de t menos f de 1, quando t tende a 1, vai ser igual a t menos 1, quando t tende a 1, vai ser igual a. Então, como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar limite, quando t tende a 1. Olha só, vamos fazer essa operação logo. Vamos simplificar o máximo possível aqui no numerador, tá? Então, é f de t menos f de 1. Bom, f de t é t, t2, t3. F de 1 é 1, 1 e 1. Como é que eu subtraio esses dois vetores? Bom, componente é componente, não é isso? Então, vou ficar assim, ó, t menos 1, vou ficar t ao quadrado menos 1 e vou ficar t ao cubo menos 1, tudo bem? Olha só, mas todo mundo está dividido aqui por t menos 1. Então, deixa eu colocar logo essa informação. Então, esse aqui dividido por t menos 1, esse cara dividido por t menos 1 e esse carinha aqui dividido também por t menos 1. Então, assim, o desavisado poderia tomar os limites agora, né? Ah, vou sair calculando os limites. O pessoal tenta simplificar o máximo possível. Antes de calcular os limites, tenta simplificar o máximo que der. Porque aí depois você não vai ter problema em achar que você está tendo indeterminação, né? Porque, por exemplo, nessa primeira parcela, se você faz t tendendo a 1, isso vai dar 0 sobre 0. O cara vai querer aplicar logo o L'Hopital. Não precisa fazer isso. Não precisa. Tudo que você tem que fazer é simplificar. Mas aqui está na cara a simplificação, não é? Então, eu fiquei com 1 aqui no primeiro termo. E esse segundo termo, como é que a gente simplifica? Bom, o que é t ao quadrado menos 1? É t mais 1 vezes t menos 1, não é verdade? T menos 1. E aí você pode simplificar isso com esse, ó. Ficou apenas limite de t mais 1. Olha como ficou fácil. Professor, e t ao cubo mais 1? Bom, se você dividir t ao cubo mais 1 por t mais 1, você vai ter t ao quadrado mais t mais 1, que multiplica t menos 1. É só fatorar o polinômio. Ok? Divisão do polinômio. E aí, nesse caso, ó, esse cara cancela com esse, e você vai ficar t ao quadrado mais t mais 1. Pronto. Agora você pode tomar o limite. Como é que eu calculo o limite de uma função vetorial? É o limite de cada uma das suas funções componentes. Então, o primeiro é uma constante, o limite da constante é ela mesma, então ficou 1. Limite de t mais 1 quando t tende a 1 vai ficar 1 mais 1, 2. Né? Aqui não tem problema você substituir diretamente. Limite de t ao quadrado mais t mais 1 quando t tende a 1 vai ficar 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1. Ou seja, 3. Ok? Então, esse vetor aqui no R3 é o limite da minha função vetorial quando t, ou na verdade é esse limite aqui quando t tende a 1. Claro, se você olhar para cá, isso aqui é a definição de derivada, né? Vocês não viram ainda porque isso aqui é o limite de uma função vetorial, não é limite de uma função escalar ou uma função variável real, como vocês estudaram lá em cálculo 1. Mas não é difícil de perceber que isso é aquele quociente de Newton, né? A função no ponto, a função num certo parâmetro menos a função no ponto, o parâmetro menos o ponto, quando você se aproxima desse ponto. Então, na próxima aula, vocês vão ver que o que a gente fez aqui, utilizando a definição do limite, foi calcular a derivada dessa função aqui, tá? Na próxima aula eu chamo a atenção nisso. Tranquilo? Ok, vamos mais um exemplo. Exemplo 7. Exemplo 07. Então, no exemplo 7, ele faz o seguinte. Ele pede que você forneça uma parametrização para uma curva dada. Então, ele vai te dar um gráfico, uma função que tem um certo gráfico no plano, tá? E ele pede que você represente isso aqui, represente esse cara, através de uma função vetorial. Esse processo é chamado de parametrização, porque você vai descrever essa função, ou essa trajetória, em termos de um certo parâmetro. Ok? Então, vamos lá. Determine, e isso é muito importante, tá certo? Que vocês saibam parametrizar curvas. Determine uma parametrização. Determine a parametrização para o segmento, para o
segmento da parábola y igual a x ao quadrado, que une os pontos, vamos ver, P igual a menos 1 e 1, ao ponto Q de coordenadas 2 e 4. Ok? Então, olha só. Novamente, determine a parametrização para o segmento da parábola y igual a x ao quadrado, que une os pontos menos 1 e 1 ao ponto 2 e 4. Então, ele não quer que você parametrize toda a parábola, é só um arco da parábola, tá certo? Olha, a solução, o arco que une esses dois pontos. Então, vamos fazer um desenho aqui rápido. Considere o seguinte diagrama. Considere o seguinte diagrama. Vamos fazer uma breve representação aqui. Ok? Então, cadê? Aqui. Pronto. Não veio. Deixa eu pegar aqui de novo. Pronto, olha só. Vou colocar aqui o eixo Y. Não, tem que fazer ele um pouquinho maior, senão vai ficar fora de escala. Mais para baixo. Pronto, acho que agora já dá. Pronto. Então, vamos colocar aqui o eixo x. Então, você tem aqui o ponto menos 1 e 1, esse ponto aqui, e você tem o ponto 2, 1, 2, 3, 4 aqui em cima, ó, quase não dá. E ele está pedindo que você parametrize esse arco aqui da parábola que une esses dois pontos, ó. Não me interessa essa outra parte da parábola, nem essa outra parte da parábola, só me interessa esse arco, e eu vou chamar essa curva de C. Ok? Então, o que é que ele está pedindo? Que você encontre uma função vetorial que representa essa curva. Ok? Que você encontre essa R de t que descreve essa curva. Tranquilo? Mas a ideia é bem simples, pessoal. Eu vou mostrar para vocês um tipo de parametrização. Você pode parametrizar uma curva de infinitas formas diferentes, mas eu vou mostrar para vocês a forma mais simples, tá? A forma mais simples. Sempre que você tiver y como uma função de x, sempre que a sua curva C for o gráfico de uma função dessa forma, a maneira mais simples de você parametrizar essa curva é o seguinte. Você vai chamar o x de t, ou o y, o que for mais fácil, e o y ou o x, o que sobrar, vai ser o f desse cara, ou seja, vai ser o f de t. Porque olha só, se você chamar x de t, o y vai ser o f de x, mas x não é t, então o y vai ser o f de t. Ok? Mas essa curva em azul é o gráfico de quê? De y igual a x ao quadrado, está aqui tua f. Né? Y igual a f de x igual a x ao quadrado. Então, se o x é t, quem é o y? T ao quadrado. Tranquilo? Então, a sua função vetorial que descreve essa curva vai ser t e t ao quadrado. Só isso, professor? Só. Agora, note, quando você parametriza, você está fornecendo para a gente o quê? Você está me fornecendo o quê? Uma função, não é verdade? Mas uma função, você não pode fornecer apenas a lei de formação dessa função. Você não pode só dizer é y igual a x ao quadrado. Você tem que dizer y igual a x ao quadrado com x no intervalo de tanto a tanto. Não é assim que você define a função? Aqui é a mesma coisa. Só fornecer a lei de formação da curva não é suficiente. Porque com isso aqui eu não sei se é só esse pedacinho aqui, ou se é toda a parábola, ou é metade dessa... Não sei. Então você tem que fornecer. O t varia em que intervalo, professor? É isso que você tem que me fornecer. Ou fornecer o problema. E o t varia em que intervalo? Bom, se você chamou o x de t, vamos ver, o t varia em que intervalo? Essa é a pergunta aqui. Olha só, o x varia em que intervalo? O x varia desde menos 1 até 2. Olha só, se o x varia de menos 1 até 2, e se você está chamando x de t, então o t varia em que intervalo? No mesmo. Olha que legal. Menos 1 a 2. Ok? Então, dessa forma, a gente parametrizou esse arco da parábola. Isso quer dizer o seguinte, à medida que t varia no intervalo de menos 1 a 2, esse vetor aqui em preto, ó, ele vai traçar essa curva. Na verdade, não é o vetor que traça a curva. É sim, deixa eu colocar aqui, a ponta dessa flecha, tá certo? Ela vai apontando para cada um dos pontos nessa curva. Entenderam? É aquela ideiazinha de você ter um lápis no final da flechinha. E à medida que você vai fazendo o t variando, essa flechinha vai apontando para pontos diferentes. E aí, cada ponto que ela aponta, ela vai e marca com um lapisinho lá. E aí, quando você juntar todos esses pontos, você vai ter a trajetória que descreve a curva, ou o traço dessa curva. Tranquilo? É importante saber parametrizar. Ok, pessoal?
Ok, então vamos ver mais exemplos. Exemplo 8. Então, assim como é importante saber parametrizar uma curva, também é importante reconhecer que curva você tem dado através de uma certa parametrização. Então, eu posso fornecer uma parametrização e pedir que você identifique a curva. Tranquilo? Então, vamos lá. Identifique o traço da seguinte função vetorial. O traço da seguinte função vetorial. Função vetorial. Então, eu forneço essa função vetorial aqui, ó, R de t igual a cosseno de t, seno de t, deixa eu corrigir aqui, seno de t e t. Ok? Então, é fornecida essa função vetorial, novamente, com t, por exemplo, no intervalo de 0 a 2, 0 a 2π, e ele pede que você identifique que curva é essa, ou qual é a imagem dessa função vetorial, à medida que você faz t variando nesse intervalo. Tranquilo? Claro, se isso aqui fosse uma curva plana, lá no vídeo eu mostrei uma forma bem simples de você identificar esses caras. Você isola o t, então, se você tivesse, por exemplo, vamos fazer o problema, vamos pensar no inverso do problema 7. Digamos que no problema 7 eu tivesse fornecido para você a parametrização, por exemplo, t e t quadrado, e aí eu perguntasse, identifique quem é essa curva, que é o que a gente quer fazer no 8, nesse exemplo agora. Aí você ia fazer assim, bom, eu vou chamar x de t, que esse cara está na posição de t, e vou chamar y de t ao quadrado, bom, porque esse cara está na posição do y. Então, que curva é essa onde x é t e o y é t quadrado? Não sei. Bom, mas você pode descobrir que curva é essa. Basta que você elimine esse parâmetro t. Bom, mas aqui eu tenho x igual a t. Mas eu sei que y é igual a t ao quadrado, então se eu substituir esse t por x, né, porque já que x é igual a t, eu fico com y igual a x ao quadrado, que é o inverso do que a gente fez no exemplo anterior. Aqui seria a mesma coisa, se essa curva tivesse aonde? No plano, pessoal, mas ela está no espaço. Então, no espaço não tem como você anular os três parâmetros ao mesmo tempo, não de forma geral. Não tem como você eliminar, na verdade não é anular, é eliminar os três parâmetros ao mesmo tempo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com as projeções dessas figuras em cada um dos planos coordenados. Por exemplo, eu vou ver o que essa curva é no plano XY, depois eu vou ver o que essa curva é no plano XZ, depois a sua carinha no plano YZ. E aí depois eu vou tentar usar essa informação para construir essa curva no espaço. Tá certo? A gente vai tentar montar esse quebra-cabeça. Vamos analisar as peças, né, que são as projeções, e depois vamos tentar juntar tudo para ver o que dá. Tranquilo? Então vamos lá, solução. Observe o seguinte. Então, a primeira coisa é identificar as funções componentes. Então, quem são? Vamos lá, x de t igual a cosseno de t, y de t igual a seno de t, e o z de t é o próprio t. Não é isso? Como é que eu sei disso aqui? Como é que eu posso afirmar isso? Bom, basta olhar para cá. Ó. Esse cara está na posição do x, esse cara está na posição do y, esse cara está na posição do z. Beleza. Então, vamos analisar agora em cada um dos planos coordenados. Então, primeiro, vamos ver aqui no plano XY. É o seguinte, é como se você estivesse olhando de cima a figura, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, x, y, z. Então, analisar essa figura no plano XY é como se você estivesse olhando daqui de cima, olha só. Tá? Então, olhando daqui de cima, a minha curva, como é que ela aparece no plano XY, nesse plano aqui? Como é que ela aparece aqui, para mim, se eu estiver olhando dela de cima? Ok? Essa é a pergunta que a gente quer resolver, ou quer responder. Então, vamos lá. Então, vamos ficar apenas com essas duas aqui, ó. X igual a cosseno de t, y igual a seno de t. Então, uma possibilidade, como eu falei, é você isolar o t numa equação e jogar na outra. Mas aí você fica com uma coisa muito complicada, porque você tem as funções cosseno e seno aqui. Se fosse qualquer outra função, não fosse o seno e o cosseno, talvez isso fosse mais simples de fazer dessa maneira, isolando o t e substituindo na outra. Mas como você tem seno e cosseno, se você isolar o t, por exemplo, no x, você vai ficar aqui t arco cosseno de x, né? Arco cosseno de x. E aí, se você for substituir esse t aqui por arco cosseno de x, você vai ficar aqui y é igual a seno de arco cosseno de x. Isso não ajuda muito, né? Professor, que curva é essa no plano? Que função? Qual é o gráfico de seno de arco cosseno de x, não é verdade? Bom, mas aqui você pode, quando aparecer as funções seno e cosseno, vocês podem utilizar um fato bastante interessante, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Isso já é de conhecimento de vocês, não é verdade? Então, se você quadrar essa expressão e quadrar essa daqui e somar as duas, você vai ficar com o seguinte, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a, se você
quadrar esse membro, tem que quadrar o quadro do lado esquerdo, tem que quadrar o direito também, tá certo? Para não alterar a expressão. Então, você vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, não é verdade? Só que isso é 1. Que lugar geométrico é esse no plano xy? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. É a equação de o quê? De uma circunferência centrada na origem de raio 1. Então, se você estiver olhando de cima, o que você vai perceber no plano xy é uma circunferência de raio 1. Olha que legal. Okay? Então, olhando de cima, você tem uma circunferência de raio 1. Bom, eu já sei que a projeção no plano xy desse cara parece uma circunferência, na verdade, não parece. Então, vamos ver, vamos colocar isso aqui. Então, olhando de cima, você vê isso. Essa circunferência, tá certo? E agora a gente vai ter que tentar olhar as outras projeções. Como é que eu vejo isso no plano XY? Como é que eu vejo isso no plano ZY? Tá? Então, no plano XY, eu vejo essa circunferência unitária. Agora, vamos para o outro plano. O plano, por exemplo, XZ. Então, no plano XZ. Então, como é que são as equações? Bom, x igual a cosseno de t e z igual a t. Ó, aqui ficou legal. Aqui eu vou fazer o que eu tinha falado. Como z é igual a t, eu posso substituir esse t aqui por z. E aí você fica com essa relação aqui, ó. X igual a cosseno de z. Olha como ficou legal. Basta agora a gente representar isso graficamente. E, professor, se fosse z igual a cosseno de x, eu saberia, mas x igual a cosseno de z é a mesma coisa. É a mesma coisa, pessoal. Não muda nada. Ok? Então, deixa eu fazer isso aqui. Então, olha só. Vamos colocar aqui. Deixa eu só trocar a cor. Ctrl Z. Ok. Então, vamos colocar aqui Z e o X aqui. Novamente, se fosse Z igual a cosseno de X, todo mundo ia saber fazer o gráfico desse carinha, né? É a função cosseno, mas é o contrário, professor. É Z igual a cosseno de X. Perdão. X igual a cosseno de Z. X igual a cosseno de Z. Bom, qual é a dificuldade? Anteriormente, o Z estaria limitado entre menos 1 e 1. Agora, é o X que está limitado entre menos 1 e 1. Então, por exemplo, se aqui for menos 1, e aqui for 1, então, o que eu vou ter é o cosseno nessa faixa. Então, lembra, cosseno de 0 é 1, então ele começa aqui, aí ele vai, zera, volta, e assim por diante. Continua, né? Aqui mesma coisa. Zera, menos 1, volta, e assim por diante. Então, você olhando de lado, de perfil, o que você percebe é essa coisa aqui, que vai aumentando. Ó. À medida que o T vai aumentando, ela vai subindo, não é? Então, é como se você estivesse olhando aqui, pessoal, olha só. Se você estivesse olhando assim, ó. Então, você olhando assim, você percebe essa coisa. Você olhando de cima, você percebe uma circunferência. Ok? Vamos pegar a última peça do quebra-cabeça aqui. Então, vamos agora para o plano. No plano YZ, não é isso? Quais são as equações? Novamente, y igual a seno de t e z igual a t. Olha só, mesmo processo. Então, aqui você vai ter y igual a seno de z. Então, basicamente é esse mesmo gráfico aqui deslocado de π sobre 2, tá certo? Então, vamos fazer aqui rapidamente esse esboço e aí a gente vai juntar essas informações, para juntar as peças do quebra-cabeça para ter a figura, tá certo? Infelizmente no R3 não tem outro procedimento geral não, a não ser esse que eu estou falando para vocês. Então aqui y. Novamente o seno também é uma função limitada como o cosseno, entre menos 1 e 1, então se aqui for menos 1 e aqui for 1, o gráfico da nossa função vai ficar limitado a esse intervalo. Bom, a gente sabe que seno de 0 é 0, então ela começa aqui, aí ela vai aumentando. Deixa eu fazer mais curtinho. Ela vai aumentando, depois 0, depois menos 1, aumenta de novo, e assim por diante. Aqui é a mesma coisa, zerou, vai diminuindo, depois aumenta, depois 0, e assim por diante. Então, olhando de lado, né, olhando agora, na verdade, você estaria olhando aqui de frente, tá certo? Olhando de frente aqui para a figura, ela estaria aqui nesse plano aqui, ó, tá? Então, você perceberia essa outra forma aqui que eu mostrei para vocês.
Tranquilo? Então vamos tentar juntar tudo e ver o que vai dar. Vamos tentar juntar tudo agora. Deixa eu fazer aqui no cantinho. Trocar a cor. Pronto. Colocar o eixo X saindo aqui em direção a vocês. Pronto. Vamos colocar aqui o X, aqui o Y e aqui o Z. Ok? Deixa eu só fazer um tracejadozinho aqui para completar o meu X. Pronto. Então, a ideia é o seguinte. Se você estiver olhando aqui de cima, você vê uma circunferência assim, né? Mas se você olhar aqui de lado, você vê algo que está subindo. Ok? Então, na verdade, sem demorar mais, sem mais delongas, o que você vai ter é algo assim. Ó. É uma coisa que queria ser uma circunferência, mas à medida que o T aumenta, ela tem que subir. Mas ela queria ser uma circunferência, mas não é. É uma hélice, tá certo, pessoal? Ou uma mola. Ela espirala para baixo também, tá? Vou colocar assim. Perceba que se você achatar essa mola no plano XY, você tem exatamente a nossa circunferência. E se você projetar em qualquer um dos planos, seja nesse plano aqui, que é o plano ZX, ou no plano que fica de frente para vocês, que é o plano ZY, vocês vão ter essas projeções, essa projeção aqui, ó, do cosseno e essa projeção do seno, como a gente tinha falado anteriormente. Ok? Então, o que a gente tem é uma hélice circular. Por que circular? Bom, porque a projeção desse cara no plano XY é uma circunferência. Poderia ter uma hélice elíptica. Você teria uma hélice elíptica se a projeção fosse uma elipse. Mas como é que a projeção seria uma elipse, professor? Se os coeficientes aqui do cosseno e do seno fossem diferentes. Se fosse 2 e 2, você teria uma circunferência de raios 2. Se fosse 3 e 3, circunferência de raios 3. Mas se você tivesse 3 e 2, então você teria uma elipse. Tá certo? Porque esses eixos seriam diferentes. Cortaria os eixos coordenados em pontos diferentes. Com tamanhos diferentes. Tranquilo? Perceba o seguinte, pessoal, que sempre que aparecer essa combinação cosseno, seno e t, você tem uma hélice. Agora, dependendo de onde o t aparecer, você tem uma hélice naquele eixo. Aquele vai ser o eixo de simetria da hélice. Por exemplo, se você tivesse cosseno, t e seno, você continuaria tendo essa mesma figura. Só que como o t estaria agora no y, essa hélice iria espiralar aqui no y. Olha só, ia estar assim. Ó. Ah, se fosse t, seno e cosseno, você teria outra hélice, mas ela estaria espiralando aqui no x. Então, o t, ou o termo que não tem função trigonométrica, ele vai dizer para você quem é o eixo de simetria da hélice. Tranquilo? Ok, então vamos lá, mais um exemplo. Então é importante saber identificar essas figuras, tá? A gente vai ver muitos exemplos com a hélice mais à frente. Então quando ela aparecer, eu vou chamar ela de hélice e vocês já lembrem que esse é o carinho. Então, exemplo 9. Exemplo 9. Vamos fazer o seguinte. Então, determine uma parametrização. Bom, então pode aparecer para vocês as seguintes 5 circunstâncias. Vocês pode aparecer o gráfico de uma função, por exemplo, y igual a f de x, e pedir para você parametrizar, mas a sua curva pode aparecer como a interseção de duas superfícies. Por exemplo, tem uma certa superfície aqui, e aí eu tenho uma outra superfície que corta essa figura, e aí aparece uma curva nessa interseção. E aí ele pode pedir para você determinar uma parametrização para essa curva, que aparece como a interseção de duas superfícies. É o que vai aparecer nesse exemplo agora, tá? Então, determine uma parametrização. Veja, eu sempre falo determine uma parametrização e nunca determine a parametrização, porque existem infinitas, tá? Sempre eu tento mostrar a maneira mais fácil de parametrizar, mas existem infinitas formas de você parametrizar uma curva, tá certo? Então, determine uma parametrização para a curva obtida pela interseção dos cilindros y igual a x ao quadrado e z igual a x ao cubo. Mas, professor, esses caras são cilindros? São, pessoal. A definição de cilindro é mais geral do que aquela que vocês devem recordar, por exemplo. A gente chama de cilindro isso aqui, né? Mas como é que eu obtenho essa figura? Você pode... Bom, ela é infinita, tá certo? Você continua para lá e para cá. Você pode pensar nesse cilindro como sendo obtido através do deslocamento desse círculo, que está, por exemplo, no plano XY, em relação ao eixo Z. Você move ele para cima e para baixo, para qualquer valor de Z,
e aí você tem esse cilindro. Bom, qualquer curva obtida dessa forma, pessoal, projetando numa direção, é chamada de cilindro. E esse eixo ao longo do qual você projeta a figura é chamado de diretriz. Tá certo? Então, isso aqui é um cilindro. Esse outro aqui também é um cilindro. A diferença é que isso aqui é chamado de cilindro parabólico. Ele tem a carinha mais ou menos assim, ó. No plano XY é uma parábola, né? Mas se você deslocar esse cara para cima e para baixo, você vai ter algo assim, ó, que parece uma folha de papel dobrada, né? Ou um half de skate, deitado, invertido, em pé, na verdade. Já o outro cara, você tem y igual a x ao cubo, perdão, z igual a x ao cubo, você tem essa cúbica aqui, e aí você pode, como é que eu posso agora pensar isso aqui como cilindro? Deixa eu só fazer ela melhorzinho aqui assim. Você, por exemplo, pode projetar ela aqui no eixo, se você chamar isso aqui de z e isso aqui de x, e isso aqui de y, estou projetando para frente e para trás em relação ao eixo z, você vai ter algo assim. Deixa eu fazer aqui assim melhor. Como se fosse um escorregador. Ok? Então, isso aqui também é um cilindro, pessoal. Tá? Então, a definição de cilindro é mais geral do que apenas esse cilindro circular reto que vocês estão acostumados. Tá bom? Ok, então vamos lá. Ah, professor, preciso esboçar, fazer o desenho disso para achar essa... Não, não precisa. O que você precisa é fornecer uma parametrização que respeite essas duas equações. Ok? Então, da seguinte maneira. Então, note que o que eu tenho que fornecer? Uma função vetorial, seja uma função do tipo R de t, que tem coordenadas ou funções componentes x de t, y de t e z de t. Então, o que eu tenho que fornecer são essas funções x, y e z. Mas não são funções arbitrárias. Tem que ser funções que satisfaçam essas equações aqui, ó, simultaneamente, porque eu quero representar a curva obtida pela interseção desses dois caras. Então, tem que satisfazer as duas equações de forma simultânea, tá? Então, a forma mais simples é o seguinte, chama x de t. Então, se você chamar x de t, então o y vai ser quem? Está aqui a resposta, t ao quadrado. E o z vai ser quem? Está aqui a resposta, t ao cubo. Então, z igual a t ao cubo. Ok? Então, dessa forma, a gente obtém a parametrização para aquele cara. Então, logo, a minha parametrização vai ficar assim, ó, r de t vai ficar t ao quadrado, t ao cubo. Tá ok? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer o esboço dessa curva aqui para vocês. Ela é chamada de cúbica torcida ou cúbica retorcida. Deixa eu colocar aqui o nome dela. Cúbica torcida. Ou retorcida, depende do livro que vocês olharem, ele pode ter qualquer um desses dois nomes, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho ela pronta aqui, demoraria um pouquinho, não para fazer a cúbica, porque ela é simples, ela tem um gráfico mais ou menos assim, parece um nozinho. Se você colocar aqui o eixo, ela tem mais ou menos essa carinha. Mas eu quero colocar as outras duas superfícies, tá? Então, seria mais ou menos assim, olha só. Como eu falei para vocês, está aqui o cilindro parabólico, ele só não pegou a partezinha aqui de baixo, deixa eu colocar ela, essa parte aqui, ó. Então, está aqui o meu cilindro parabólico em vermelho, ó. Meu cilindro parabólico em vermelho, ok? Que vem desse carinha. E está aqui o meu cilindro cúbico, que vem desse carinha. Então, essa curva aqui, ó, em verde, ela nasce quando você intersecta essa superfície em azul com essa superfície em vermelho, ok? E a parametrização dela, como a gente já viu, é dessa maneira. Professor, você falou que quando fornecer a parametrização, eu devo fornecer o intervalo de validade da parametrização, ou o domínio dela, né? É verdade. Então, quais são os valores que t pode assumir? Nesse caso, quaisquer valor de menos infinito a infinito. Ok? Então, está aqui a nossa cúbica parametrizada. Tranquilo? Então, vamos ver mais um exemplo. Exemplo 10. Exemplo 10. Olha só. Na base de um círculo de raio A, marcamos um ponto P. Em seguida, o círculo rola sem deslizar, e essa condição é importante, vocês vão ver já, ao longo do eixo X. Determine uma parametrização para a curva traçada pelo ponto P. Então, a ideia é o seguinte, pessoal, olha só. Deixa eu colocar aqui solução. Deixa eu ver se ele vai reconhecer aqui. Voltou. Solução. Então, a ideia é o seguinte, ó. Eu vou fazer um esboço rápido e depois eu trago a figura para vocês verem. Então, a ideia é o seguinte, você tem novamente aqui uma circunferência de raio A. Tá? Eu vou colocar aqui o eixo X aqui embaixo. E aí você marca um ponto nessa circunferência, por exemplo, esse ponto aqui, eu vou chamar ele de P.
E aí você vai permitir que essa circunferência role, sem deslizar, tá certo? Vocês vão ver que essa condição é importante para que eu possa determinar essa trajetória. Ok, então quando esse cara começar a rolar, por exemplo, à medida que esse círculo vai enrolando, esse ponto P ele vai andando, ele vai subindo. Ele estava aqui, agora ele veio para cá, de forma que, se você continuar rolando, ele vai fazer uma trajetória mais ou menos assim, ó. Ok? Por exemplo, nesse caso aqui, nesse ponto mais alto, seria quando você girou esse círculo de 180 graus, né? Ele iria parar aqui. E aqui, o ponto final seria quando você desse uma volta completa, ou seja, 360. Você voltaria para esse... Bom, você chegaria nesse ponto, né? Não voltaria porque você teria que ir para cá. Mas a coordenada y dele é 0, é isso que eu quero dizer. Tá ok? Então o que ele está pedindo é o seguinte: acha uma parametrização para essa curva em azul. Tá bom? Essa curva em azul ela tem um nome chamado de cicloide. Tem bastante aplicações interessantes. Depois a gente pode ver algumas aplicações da cicloide. Antigamente eles utilizavam a forma da cicloide, ou o arco da cicloide, para construir relógios. Né? Relógios com precisão melhor do que, por exemplo, arcos de parábola. Depois eu posso contar para vocês a história da cicloide. Ok, então vamos lá. Considere o seguinte diagrama. Considere o seguinte esquema ou diagrama. Diagrama. Vou fazer aqui uma representação. Ok? Então deixa eu subir mais um pouquinho, trazer mais para cá. Ok, pronto. Então, novamente, olha só. Eu tenho esse círculo aqui, em vermelho, marquei o meu ponto P aqui na base do círculo, e aí esse círculo vai girar, tá certo? E à medida que ele vai girando, esse ponto P, ele vai subindo, né? E andando para a direita, ou seja, na direção do x positivo. E aí ele vai descrevendo essa curva aqui em verde, tá certo? Então ele pede para você determinar uma parametrização para essa curva em verde. Então eu vou fazer o seguinte, para determinar uma parametrização é escrever as equações, por exemplo, x e o y em termos de um certo parâmetro. Então, que parâmetro eu posso escolher aqui? Pô, você não está rodando esse cara, não está girando? Então você deve usar algum ângulo, tá certo? Já que você está girando esse cara, então você pode expressar as coordenadas desse cara em termos de algum ângulo. Mas um ângulo de quem em relação a quem, professor? Bom, aí tá. Eu vou escolher esse ângulo interno T aqui, ó, tá certo? Quem é esse ângulo T? É o ângulo entre o eixo Y, na verdade, qualquer eixo paralelo ao eixo Y que passe pelo centro do meu círculo, tá certo? Ó, bom, na posição inicial é o próprio eixo Y, mas à medida que eu vou me deslocando, ou que eu vou rodando esse disco sem deslizar, o eixo em questão é sempre o eixo que passa pelo centro, aqui ó, pelo centro da minha circunferência e que é paralelo ao eixo Y, porque eixo que passa pelo centro existe infinitos, né? Mas paralelo ao eixo Y só tem esses que eu estou mostrando para vocês, tá certo? Ó, aqui tem ele de novo, ó, e aqui tem ele de novo, ó. Ok? Perfeito. Então, a ideia é o seguinte, eu vou chamar de T o ângulo entre esse eixo e o segmento de reta que vai da origem, ou do centro, na verdade, do disco, ou do círculo, até o ponto azul, aqui, ó. Tá certo? Estou chamando esse ângulo interno aqui de T. Note que aqui eu fico com um triângulozinho, ó, pessoal, olha só. Se eu fechar aqui, ó, eu tenho um triângulo aqui, tá certo? Esse triângulo vai ser importante para a gente já já. Tá? Lembrando que essa distância, o comprimento desse segmento aqui em preto, é A, porque é o raio do disco. Tranquilo? Então, ele quer as coordenadas x e y desse ponto, em função do parâmetro t, que nesse caso é o ângulo. Então, veja, o parâmetro de uma função vetorial não precisa ser sempre o tempo. Pode ser um ângulo, pode ser uma distância. Vocês vão ver mais à frente que existe um tipo de parametrização natural chamado parametrização pelo comprimento de arco, e assim por diante. Então, olha só, o que a gente precisa encontrar? Uma parametrização. Eu tenho que escrever R de t da seguinte maneira, x de t e y de t. Então, eu tenho que fornecer as componentes x de t, tenho que dizer quem é esse cara, e tenho que fornecer o y de t, tenho que dizer quem é esse cara. Ok? Então, vamos lá. O y é o mais fácil da gente encontrar. Porque o y, pessoal, é essa alturinha aqui, olha só. É essa alturinha. Bom, eu conheço essa altura completa aqui, ó, que é A. Tá certo? Essa altura completa aqui eu conheço que é A. Se eu conseguir determinar essa alturinha amarela aqui, ó, por subtração do azul, subtraindo o azul do amarelo, eu tenho esse pedacinho preto, que é a alturinha aqui, que é o nosso y, tá certo? Olha, mas esse grande é A. Como é que eu acho esse pedacinho amarelo aqui, para eu matar o y? Bem fácil, pessoal. Essa alturinha aqui em amarelo é a mesma que essa alturinha aqui do meu triângulo, não é verdade? Vou trazer esse triângulo para cá, olha só. Aqui o meu triângulo.
Está muito bem desenhado. Aqui é o ângulo reto e aqui está o ângulo T. Essa distância aqui a gente sabe que é A, porque é a distância do centro do disco, do centro do disco ou da circunferência até a extremidade da circunferência. É o raio, né? Então é A. Então a hipotenusa desse triângulo é A, tá certo? Bom, esse pedaço aqui é a projeção em relação a esse ângulo, é o cateto oposto, né? Então aqui é A seno de T. E esse pedacinho aqui, portanto, é A cosseno de T. Então olha só que legal. Eu conheço esse lado aqui, ó, é A seno de T. Então, se eu pegar A, que é esse pedação todo, menos A seno de T, eu tenho um Y. Olha que legal. Então, o Y é A menos A seno de T. Deixa eu colocar em outra cor, né? Coloca aqui em vermelho. Então, isso vai ficar A que multiplica 1 menos seno de T. Acabou, pessoal. Só precisa agora achar o X. Bom, mas o X é esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu marcar ele aqui em outra cor, por exemplo, esse pedacinho aqui em azul, ó. Bom, se eu souber esse pedação todo aqui que eu coloquei em vermelho, que eu coloquei aqui, já disse que era A vezes T, mas eu vou explicar por quê. E se eu conhecer esse outro pedacinho aqui, ó, que eu conheço, porque é esse lado do meu triângulo, que é A seno de T, acabou, não é? Não tenho mais o que fazer, é só subtrair um do outro. Agora que vem o pulo do gato, olha só, a condição que ele dá aqui no problema, que ele diz que o círculo rola sem deslizar. Quando ele diz isso, pessoal, ele está dizendo para você o seguinte, que a distância, por exemplo, ele saiu dessa posição inicial até essa outra configuração, tá? Então, a distância entre os eixos aqui, ó, esses dois pontos pretos, é exatamente quanto que o círculo rodou. Não quanto ele andou, quanto ele deslizou, quando ele rodou. Deslizar não, quanto ele rodou. E quanto é que ele rodou? Bom, ele girou exatamente A vezes T, ou seja, ele girou esse arco de circunferência que ele andou. Novamente, quando essa circunferência volta para essa posição, você está devolvendo esse pedaço aqui todinho, vocês concordam comigo? Quando ela volta para cá, eu vou até marcar para vocês. Ou, de outra maneira, quando essa circunferência sai dessa posição para essa, ela andou exatamente isso aqui, ó, esse arco. E quando a gente diz que o círculo girou sem deslizar, ele está dizendo que essa distância entre os eixos é numericamente igual a esse arco que eu acabei de pintar aqui para vocês. Mas como é que eu calculo esse arco? Bom, como é que é o arco de uma circunferência? O arco subtendido por um certo ângulo T, de uma circunferência de raio A. Bom, mas é A vezes T, né? Se você multiplica o ângulo pelo raio da circunferência, você tem o arco subtendido por essa circunferência. Então, essa distância entre esses eixos aqui, preto, que eu estou mostrando para vocês, é exatamente A vezes T. Acabou, então, né? Então, o X vai ser A vezes T, que é essa distância total aqui, menos essa parte aqui em preto, que eu já sei quem é. É A seno de T. Olha só que legal. A seno de T. Ou ainda, A que multiplica T menos seno. Aqui eu acho que é cosseno, né, professor? Deixa eu ver. Aqui é seno mesmo. Aqui é que era para ser cosseno. Né? Deixa eu organizar aqui. E quando eu fui achar o y, era esse pedacinho aqui, ó. Mas esse pedacinho é cosseno, ok? Erro meu aqui, um bugzinho. Então, A cosseno de T. Então, aqui embaixo ficou cosseno de T. Ok? Então, deixa eu reescrever aqui embaixo. Então, a parametrização para a gente ficou assim. Logo, o nosso R de T ficou da seguinte maneira. Vamos lá? A que multiplica T menos seno de T. Essa é a coordenada, componente X da parametrização. E agora a componente Y da parametrização vai ficar A que multiplica 1 menos cosseno de T, pessoal. Olha só, só isso. O professor não tem que fornecer agora a faixa de valores do parâmetro T? Sim. Mas para você sair desse ponto para cá, o T teve que girar quanto? De 0 até 2π ou 360, não é verdade? Então, a cicloide, esse primeiro trecho da cicloide, você pode repetir ela, tá certo? Mas esse primeiro trecho da cicloide, ele é obtido você fazendo o T variando de 0 a 2π. Então, vamos colocar isso aqui. Isso é importante. 0 a 2π. Ok? Então, está aqui a parametrização da nossa cicloide. Mais à frente, a gente vai fazer alguns exemplos interessantes com a cicloide.